Boa noite, ouvintes. Quem fala é Tarcísio Reich. Hoje, dia 19 de setembro, é a última vez que vai ao ar pelas ondas curtas da Rádio Nederland, da emissora internacional holandesa, este prefixo. Telecine. Gente, este é o último Telecine, um programa que vínhamos apresentando regularmente todas as segundas-feiras desde dezembro de 1981. O Telecine desaparece porque, na verdade, todo o serviço de ondas curtas para o Brasil da Rádio Nederland está terminando esta semana. Sábado, com a participação de todos os funcionários e colaboradores, será levada ao ar a última emissão para o Brasil da emissora internacional holandesa. Foram 20 anos desde que o serviço brasileiro iniciou suas emissões, 15 minutos inicialmente em 1974. Mas o serviço brasileiro não desaparece completamente. Terminam esta semana apenas as emissões em ondas curtas. Uma equipe permanece em serviço para a preparação de programas a serem enviados ao Brasil por outros meios. Um deles, a utilização de satélites, objetivando a retransmissão por outras emissoras brasileiras. De qualquer maneira, na nova fase da Rádio Nederland, com a utilização de satélites para o Brasil, novos programas estão sendo projetados e, portanto, este é mesmo o último Telecine. Não vamos falar hoje dos festivais que estão sendo realizados, nem dos filmes do momento. É um Telecine de despedida e decidimos conversar com Rui Martins, o nosso mais assíduo colaborador. Alô, Rui Martins. Você já sabe, este é o último Telecine. Pelo que me lembro, pouco depois da estreia do programa, em dezembro de 1981, você começou suas colaborações. Foi um tempo de mudanças, época das superproduções superando os 100 milhões de dólares. E.T., Indiana Jones, Batman e os dinossauros. Também foi a época das televisões por satélite, tipo CNN, das televisões por cabo, colocando em perigo as grandes redes. Um período que vimos a popularização do vídeo. Assistimos o fim da Embrafilme e a morte quase completa do cinema brasileiro durante o desgoverno de Collor de Mello. E foi este período de quase 13 anos em que o Telecine esteve no ar, aqui na Europa, um momento de crise para o cinema que acabou gerando um movimento de resistência, uma união dos cineastas europeus contra a ditadura das grandes distribuidoras ligadas ao esquema hollywoodiano. Muita água correu debaixo da ponte. Quais são suas impressões de tudo isso, Rui Martins? É como se estivéssemos chegando também ao fim de um filme. Um filme longo, daqueles em que a gente fica bastante tempo no cinema, mas que infelizmente termina de uma maneira inesperada, ou seja, não tem happy end. Nós saímos do cinema um tanto frustrados, principalmente nós, que neste caso, Tarcísio e todos os outros que participaram, desempenhamos uma função assim de atores nesse filme mal acabado. E, portanto, é essa a sensação que eu posso te dizer neste último programa de Telecine, a de um ator frustrado na minha atuação. Ô Rui, uma coisa muito importante nesses quase 13 anos de Telecine, eu creio, um ano muito importante foi 1988, que foi assim declarado o ano europeu do cinema e da televisão. Entre vários, nós batemos muito nessa tecla, nessa guerra, nessa briga do cinema europeu contra a invasão do cinema estadunidense, do cinema hollywoodiano. E uma pessoa que foi muito importante nessa luta toda foi justamente o Jacques Lang, né, que é ex-ministro francês, que desencadeou essa guerra para defender o cinema europeu, para que o cinema europeu não morresse. Você acha que o cinema europeu pode levar a mesma sorte assim do serviço de ondas curtas da Rádio Nederland? Eu acho que realmente o cinema europeu não está atravessando uma boa fase, embora haja algumas preciosidades, algumas pérolas, como o cinema Paradiso italiano, por exemplo, e se fale de uma renascença do cinema francês que conseguiu se impor em alguns setores. Nós estamos inclusive vendo agora um filme de Besson feito nos Estados Unidos.
Mas o que ocorre, na verdade, é bilheteria. E bilheteria é o que conta nessa nossa sociedade capitalista, em que são os mercados que ditam os rumos que a arte pode tomar. No caso do cinema, mesmo os próprios frequentadores de cinema francês preferem o cinema americano, mesmo que seja um cinema violento, um cinema que pouco tem a ver com a vida existente na Europa. O cinema americano é aquele que desperta mais emoções, é aquele que, talvez pelo fato de ser mais rápido, mais vivo nas imagens, consegue atrair um público mais assíduo, mais constante. Pessoas que vão pouco ao cinema, quando vão ao cinema, escolhem filmes americanos, seja filmes de aventuras, seja thrillers, seja filmes de suspense. E mesmo isso na televisão ocorre. Quantas pessoas deixam grandes programas para ver um Columbo e coisas parecidas, quando a Europa também tenta fabricar por exemplo, com o Navarro, alguma coisa que possa competir. Portanto, o que me lembro, Tarcísio Lage, é que recentemente houve uma pesquisa sobre frequência de franceses nos cinemas e se verificou que 60% dos entrevistados, um pouco mais de 60%, preferiam ir ao cinema para ver filmes americanos, enquanto que os restantes 35% se repartiam entre os filmes franceses e europeus de outras nacionalidades. Ô Rui, nesses quase 13 anos de Telecine, como eu disse no início, a gente viu muita água passar debaixo da ponte. Por exemplo, foi a época, esse período foi a época das grandes superproduções de Hollywood, filmes assim que gastaram mais de 100 milhões de dólares para a produção, caso do Batman e outras coisas do estilo. E também, eu disse isso no início, foi uma época em que começamos a ver assim o vídeo se popularizando. O cinema não está passando por uma fase de transição, uma fase muito crítica da sua história? Eu acho que o cinema vai ter que ter sua história definida dentro de uns 20 anos e poderá, se não encontrar uma fórmula de sobrevivência melhor, poderá se colocar numa situação assim de uma ópera moderna, em que as pessoas irão ao cinema quando não haverá alguma coisa melhor na televisão, ou quando não houver um filme velho na televisão, mas que se pode ver sem ter que se arrumar, sem ter que gastar dinheiro, sem ter que se mexer. Entretanto, ao mesmo tempo existe uma contracorrente. Você falou na popularização dos vídeos, e houve uma época em que no Brasil então se convidava as pessoas para fazer visita e ver filmes. Isso não chegou a acontecer na Europa, mas na Europa o que aconteceu foi que em quase todas as esquinas havia uma loja para se alugar vídeos. E hoje, não sei se você reparou, Tarcísio, a maioria dessas lojas faliram. E parece que o que era uma moda, ver vídeo, está começando de novo a deixar de ser moda. Todo mundo já se cansou um pouco de ver esses filmes que já foram exibidos, e existe talvez uma necessidade no espectador de ver obras novas em telas grandes, com recursos melhores como som estereofônico e também um retorno ao ambiente social. Porque existe também uma saturação. A televisão é uma grande ameaça para o cinema, evidentemente. A partir do momento que a televisão começou a passar filmes adoidados e em vários canais, praticamente todos os grandes filmes, depois de 3 anos de exibição, estão na televisão, isso passou a ser uma concorrência terrível e quase desleal. Mas parece que está começando a haver uma saturação da televisão, pelo baixo nível que a televisão está tendo atualmente aqui na Europa, onde os programas realmente deixam a desejar e o simples passar filme já não satisfaz o espectador. Existe, parece, um movimento em que as pessoas começam a se cansar de perder seu tempo diante de uma televisão todas as noites e estão começando a querer de novo encontrar outras pessoas, trocarem ideias, e nada melhor por isso do que ir até o centro da cidade, ir numa Cinelândia onde tem ou um cinema com um grande telão, ou então esses conjuntos em que tem 10 cinemas pequenos, mas passando 10 grandes novidades, e no qual se pode encontrar pessoas
no qual se pode ir com outras pessoas. Se são jovens, então é a oportunidade de sair com a sua garota ou com seus amigos e romper com esse hábito que nós criamos e enclausurar dentro de casa, vendo sempre praticamente a mesma coisa. Marco Luan disse que a televisão, ela não importa o que ela transmita, o importante da televisão é que é um milagre. Pois é, aqui estamos chegando ao fim do último Telecine. Nossas despedidas e agradecimentos à atenção de vocês. Primeiro, o Rui Martins. Você, Tarcísio Lage, e os sobreviventes do grupo da Rádio Nederland consigam fazer um bom filme, um próximo bom filme, que poderá ser Telecine, mas que será cine qualquer coisa. Eu também me despeço de vocês com um muito obrigado à atenção dispensada ao Telecine, que esteve no ar por quase 13 anos. Boa noite.